Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua generosidade de compartilhar não somente a sua oração, o seu coração, mas também de compartilhar os seus recursos com essa obra, com aquilo que está sendo desenvolvido neste lugar. Que o Senhor realmente abençoe o seu coração, que a sua casa receba recompensa pela sua fidelidade ao Senhor e a sua fidelidade também com essa casa ministerial que o Senhor confiou-nos o pastoreio, e nós queremos aqui externar o nosso reconhecimento pela sua bondade. Se não for muito pedir a você abrir a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Êxodo no capítulo 5. Nossa intenção nessa manhã é poder trazer algumas clarezas. Ouça, meu irmão, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E no segundo momento, ele disse: vós sois a luz do mundo. E a luz, você já sabe qual é o papel dela: é dissolver as trevas. Só que a luz, ela não tira nada do lugar. A luz não mexe em nada físico. A luz, ela não remove um obstáculo. A luz, ela não toca em nada que é físico. A luz, ela dissipa trevas para que você, então, tendo luz, possa se desviar dos obstáculos. Escolha se desviar dos obstáculos. Escolha remover e organizar o que está fora do lugar. E nesse momento me ocorre rapidamente a parábola da dracma perdida, a quem o Senhor Jesus declarou ser uma comparação com o reino de Deus, de uma mulher que havia perdido a dracma. E essa mulher, perdendo a dracma dentro de casa, ela propõe no seu coração achar esse valor perdido, achar essa importância perdida. Então, primeira coisa, ela estava em trevas, estava escuro, não havia como achar a dracma. Então ela tomou o primeiro passo, e o primeiro passo foi acender a luz. Acendeu a candeia. Quando ela acende a luz, a dracma não pula na mão dela. Quando ela acende a luz, a dracma não sai do seu lugar e vem ao seu encontro. Não. Quando ela acende a luz, ela teve uma percepção de que muitas coisas poderiam estar escondendo a dracma. Então agora ela começou uma faxina. Ela começou a varrer. Mas ela só pôde varrer e fazer a faxina porque agora ela tinha luz. Qualquer homem de Deus e qualquer mulher de Deus pode trazer luz sobre a sua vida, mas a faxina quem vai ter que fazer é você. A mão na vassoura quem vai ter que pegar é você. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele usa uma frase que explica bem o que eu estou buscando dizer. Ele diz que o despertador pode te acordar, mas ele não pode te tirar da cama. Sair da cama é uma escolha sua. Eu gostaria de trazer luz sobre algumas coisas nessa manhã, para que a gente possa se mover em direção ao resgate, à recuperação das dracmas perdidas. Eu não vou ler sobre a dracma perdida, porque eu já dei um panorâmico aqui. Eu gostaria de que você comigo pudesse
nessa manhã é ler Êxodo no capítulo 5. Dê sua atenção nessa manhã. Eu quero aqui aproveitar para dar os meus boas-vindas e o meu bom dia, meus boas-vindas a toda a comunidade de surdos. Eu louvo a Deus que colocou no nosso meio pessoas que se importam de uma maneira muito especial, específica, objetiva, com a inclusão, com a valorização da comunidade de surdos. Nós que não temos determinadas dificuldades, muitas vezes não temos a devida empatia. Deus coloca pessoas no nosso meio que possam sentir e abraçar a causa daqueles que muitas vezes estão esquecidos. Então seja muito bem-vindo. Toda a comunidade surda é muito bem-vinda aqui ao Mevan de Campinas. Quero declarar também o nosso bom dia. Deus abençoe cada membro desta casa ministerial. Deus abençoe a vida de cada um que nessa manhã também escolheu estar conosco aqui, cultuando ao Senhor. Em Êxodo no capítulo 5, deixa eu dar um pano de fundo. Eu gostaria de que você e eu pudéssemos fazer uma leitura dos dias de hoje, do momento que nós estamos vivendo. Eu sempre digo, e volto a repetir, eu não creio num evangelho que me faz muito relevante dentro de 4 paredes, chamada igreja, mas não me ajuda, não entra na minha vida, não entra no meu dia a dia, quando eu saio daquela porta para fora. Eu não creio num evangelho que me faz poderoso no domingo, na hora do culto, mas na segunda-feira não vai comigo para o meu trabalho, não entra no meu casamento, não faz parte da minha relação com os meus filhos, não entra nas minhas finanças. Não, eu creio num evangelho, que ele pode ser apalpado, ele possa ser tocado. Por isso, entenda bem, entenda bem, tem um espírito puro para compreender o que eu vou falar agora. Por isso, existe uma faceta, existe um lado da pandemia para a igreja que não é de todo ruim, porque ele trouxe um termômetro para saber se a gente está com Cristo e ligado ao corpo do Senhor, ou se a gente está com uma religião ligado a uma denominação, ligado a um sistema de crenças. Só funciona quando você está ali. Se tirar você dali, você não vive. Então, o evangelho é Cristo em vós, esperança da glória. Cada vez que Jesus chegava num lugar, ele dizia: é chegada a vós o reino de Deus. E o seu próprio Senhor Jesus diz: o reino de Deus, ele está dentro de vós. Então, aonde está o reino de Deus? Aonde você está agora está o reino de Deus, porque o reino de Deus, se você crê em Jesus, ele está dentro de vós. Então, por que nós nos reunimos? Porque a vida não é feita de um elemento só. A vida não é feita de um único movimento. Não. A sua vida horizontal com o corpo não substitui a sua vida vertical com o Senhor. E a sua vida vertical com o Senhor não substitui a sua vida horizontal com o corpo. Tem coisas que você pode morar com o Benny Hinn, o Billy Graham pode ressuscitar e morar na sua casa, que não adianta, você só vai receber se você orar e buscar o Senhor. Agora, tem coisas que você pode orar e jejuar 24 horas por dia. Deus só vai te conceder através do corpo, porque ali ele testa a tua humildade. Uma vida madura na fé vai me ensinar que depender é só de Deus, mas que eu preciso de pessoas.
E uma vida doente na fé vai te dizer que você depende de pessoas e precisa de Deus. E uma vida mais doente na fé vai dizer que você só depende de Deus e não precisa de ninguém. Uma vida madura vai mostrar para você que depender é só de Deus, mas que você precisa do próximo. Por quê? Porque não é bom que o homem viva só. E quando a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, a Bíblia não está falando que não é bom ao homem estar solteiro. Não. Porque tem muito solteiro que não está só. E tem casado que está só. Casamento não resolve o problema de estar só. Quando a Bíblia diz que não é bom ao homem que esteja só, é porque nós fomos feitos para se relacionar. E quem não sabe se relacionar com o próximo, não vai saber se relacionar com Deus. E quem se relaciona com Deus, certamente vai aprender a se relacionar com o próximo. A Bíblia diz que quem se isola, busca a própria ruína. E surge-se contra a sabedoria. Mas existem situações contrárias da nossa vida. Existem situações inesperadas na nossa vida. Existem infortúnios na nossa vida. Existem surpresas negativas na nossa vida. Que é horrível, mas elas também nos trazem um termômetro. Elas são um certo termômetro para mostrar a realidade da nossa enfermidade. Tem algumas coisas contrárias que acontecem em nossa vida, e ela funciona exatamente como um exame de contraste que o médico faz num paciente doente, para saber o nível da sua lesão. E fechar as portas do templo, por um breve, curto de tempo, ou grande, eu não sei, de certa forma é um termômetro, para saber o quanto que cada um, hoje, depende de fato e de verdade com Deus, e tem uma fé relacional com o Senhor. E nessa manhã, eu gostaria de trazer algumas clarezas, para que a gente possa saber se mover nesse tempo, compreender os dias que estamos vivendo, entender o momento que estamos vivendo. Para quê? Para se mover corretamente nele, para poder conduzir a nossa família de maneira sábia e inteligente nesses dias, de ter decisões e escolhas assertivas nesses dias, em meio a tantas vozes, em meio a tanta confusão. Existe. Obrigado a ler o Salmo 46. Obrigado a ler o Salmo 46, que me veio à mente para a leitura, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Ora, nações se esbraveceram, reinos se abalaram, e ele fez ouvir a sua voz, e a terra se dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus e sou exaltado entre as nações. Salmos 46 fala de um momento caótico, aonde os elementos da natureza se abalam, aonde reinos se abalam, economias se abalam, políticas se abalam, religiões se abalam. Mas há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Não é o rio que alegra a cidade de Deus, mas é a correnteza do rio que alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela. O que o Senhor está dizendo? No meio de um universo caótico, no meio de situações contrárias, no meio de muitas vozes, há um rio e o Senhor está ali.
E Ele faz ouvir a sua voz. E Ele faz ouvir a sua voz. E no meio de dias tão turbulentos, em meio a dias tão opressores, o Senhor está dizendo: tem um rio, tem uma correnteza, tem um lugar onde a voz de Deus e as águas de Deus está passando. Êxodo capítulo 5. Êxodo no capítulo 5. Versículo 1, vamos lá. Há 2 semanas atrás, ou melhor, hoje é domingo, considerando que o domingo é o último dia da semana, mas na verdade ele é o primeiro. Semana passada, eu ministrei um curso online juntamente com a minha família, com a minha casa, chamado Páscoa, a Ressurreição Familiar. E um dos dias, nós ministramos essa passagem aonde Deus vai arrancar o povo do Egito. Começa um embate com o faraó. Semana passada, quando eu me debrucei sobre essa passagem, eu mostrei uma faceta dessa realidade. E agora eu quero mostrar outra. Tem muito a ver com os nossos dias. Por quê? Porque são dias que nós estamos em Deus, para o povo de Deus, prestes a um rompimento, prestes a uma libertação, prestes a um mover de Deus. E esse mover de Deus não necessariamente significa dizer, porque quando um profeta vem em meio ao caos e diz: olha, um grande avivamento está às portas, olhando o caos que está se vivendo, parece que esse profeta, ele está se tornando o pregador reprovável da prosperidade. Só que não é o ponto. Um avivamento está à porta. O rompimento no Senhor está à porta. Na verdade, já existe um avivamento acontecendo. Só que muitos não enxergam, porque para nós avivamento é se melhora o emprego. Para nós avivamento é se melhora a conta corrente. Para nós avivamento é se melhora o nosso conforto. Para nós avivamento, essas nossas vontades vão sendo realizadas. Eu estou falando de um avivamento. Quando Jesus veio físico, corpóreo na terra, era um avivamento. Mas a política e a corrupção só aumentava. A opressão do povo de Deus, debaixo do jugo de Roma, só aumentava. Sacerdotes desviados só aumentavam. E Deus no céu dizendo: tem um avivamento passando na terra. Aonde? Jesus Cristo. Não. Para muita gente não havia avivamento nenhum, porque na terra as coisas só pioravam. Porque avivamento ou não avivamento depende dos nossos valores. Avivamento ou não avivamento depende dos valores que a igreja tem. Nos últimos 10 anos, nunca a igreja orou tanto. Já estamos à beira de um grande avanço. Se a igreja continuar orando e crescer na oração do jeito que ela está crescendo, eu não sei se Deus vai resolver abrir a porta dos templos. Não sei. Não sei. Talvez seja o caso de não. Na minha própria vida, na vida da minha casa e das pessoas que eu tenho relações de fé, nós aumentamos em muito o nosso nível de quebrantamento, oração e arrependimento. Se eu fosse Deus, eu ia pensar: gente, mesmo se o Dória quiser abrir as igrejas, eu acho que eu vou dar um jeito de fechar. Que depende dos nossos valores. Avivamento ou não avivamento depende dos nossos valores. Aliás, se os governantes quisessem mesmo e contra a igreja, eles facilitariam, eles não dificultariam, porque eles não entendem nada de Bíblia. Se eles entendessem, eles vão ver que a igreja, quanto mais aperta, mais se santifica, mais autoridade gera.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Precisamos ler os nossos dias. Precisamos compreender os nossos dias. O Senhor nosso Deus, como ministrou o pastor Jean aqui na hora que colocou, na hora da oferta, colocou sobre a mesa a passagem da viúva com relação ao profeta Elias, que estava sendo sustentado por Deus num rio, num ribeiro, e as águas do ribeiro secaram. E ele foi enviado por Deus para bater na porta de uma casa, para trazer abundância para dentro daquela casa. Ano passado, quando iniciou a pandemia e fechou as portas, e muitas coisas, o Senhor me deu essa palavra e disse: Deus está desfazendo um movimento do lado de fora, para trazer um avivamento para dentro dos lares. São dias de compreender o que Deus está fazendo. São dias de meio ao caos, ler o que Deus está fazendo. Agora ouça, não podemos querer ler Deus a partir do caos. Precisamos ler o caos a partir de Deus. Quando Deus levou Ezequiel ao vale dos ossos secos, Deus disse: o que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor? Eu vejo um exército poderoso. Uma coisa é você olhar do céu da terra para o céu, e outra coisa é você olhar do céu para a terra. Quando um homem chamado Saulo se converteu, Deus levou Saulo, para receber a imposição de mãos de um discípulo chamado Ananias. E Deus perguntou: Ananias, o que você vê? Eu vejo um homem que persegue a igreja, Senhor. Senhor, o que você vê? Eu vejo nele 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Eu vejo tanta coisa nesse homem. No dia das matanças das crianças em Israel, no Egito, Deus perguntava ao povo, a sua igreja na terra: o que vocês veem? Nós vemos Faraó matando muitas crianças. E o Senhor o que vê? Eu vejo um libertador chamado Moisés nascendo. Nós precisamos compreender os movimentos de Deus e ler a terra a partir do céu, e não ler o céu a partir da terra. Capítulo 5 de Êxodo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça? Eu e vos deixe ir, Israel. Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos, pois, caminho de 3 dias ir ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo na sua fadiga, no seu trabalho, nos seus esforços? Ide as vossas tarefas, ide as vossas cargas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís com as suas tarefas. Para Faraó, o povo buscar a Deus era uma distração daquilo que Faraó queria. Para Deus, Faraó oprimindo o seu povo é uma distração para aquilo que Deus quer mostrar para o seu povo. Vou repetir isso. Moisés chama o seu povo, Moisés chama os hebreus e disse: gente, está chegando uma libertação. Deus se compadeceu de nós. Deus está colocando a mão sobre nós.
vai nos arrancar do jugo de Faraó, das cargas de Faraó, desse mundo escravatório, e vai nos levar para um lugar de liberdade. Vamos buscar ao Senhor. Gente, se prepara, fique atento às instruções do Senhor, fique atento às movimentações do céu. Deus está propondo para nós uma libertação. O Faraó vem e diz: Moisés, para com isso. Você está fazendo o povo se distrair daquilo que eu quero oprimi-los. Porque para Faraó, você, homem e mulher de Deus, atentar para o que Deus está fazendo, buscar a Deus para ouvir o que Ele está fazendo, se preparar hoje para a libertação que está para chegar amanhã. Isso para Faraó é você se distrair daquilo que Ele quer que você sirva a Ele. Para Deus, você se subjugar às cargas de Faraó é uma distração para aquilo que Deus quer fazer. Vamos mais fundo nisso. Versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis da palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palhas. Exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, por isso clamam e dizem: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique. Não deem ouvidos a essas palavras mentirosas. Faraó vem sobre os capatazes e manda oprimir o povo. Mais opressão. Por quê? Porque esse povo está encontrando espaço para buscar a Deus. Esse povo está acreditando que pode haver uma libertação que os espera. Esse povo está começando a sair debaixo das fadigas, das cargas de Faraó. E está acreditando que Deus pode tirá-los. E Faraó diz: não, eles não podem acreditar. Essas palavras que Moisés fala é mentira. Essa palavra que Deus pode libertá-los é mentira. Eles não podem ter isso como uma verdade. Eles têm isso como mentira. E como que a gente vai fazer? Agrave-se as cargas. Faça o seguinte. A partir de hoje, não deem mais palhas a eles. Mas eles vão ter que fazer o mesmo número de tijolos que fizeram ontem, hoje e depois, ontem, antes de ontem, até o dia de hoje. Deixa eu te explicar como que funciona isso. Ainda que eu sei que muitos já saibam. Todos os dias, um escravo hebreu, ele recebia uma cota de palha, e com essa cota de palha, ele tinha que no final de dia, entregar uma cota de tijolo. E aquilo era assim, ó. Quando eles começaram a acreditar no seu Deus, que poderia lhe dar uma vida fora daquela escravidão, Faraó disse: esse povo está se distraindo demais, por isso estão querendo buscar a Deus, eles não podem acreditar nisso. Então vou fazer o seguinte: até hoje, eles recebem uma cota de palha para no final do dia entregar uma cota de tijolo. Sabe de uma coisa? Os capatazes, não entreguem mais palha para eles. Eles vão ter que levantar de manhã, ir atrás de palha, e no final do dia, dar conta dos mesmos tantos de tijolo. Me ajuda. Eu vou impossibilitar a eles o acesso do seu ganho, do seu pão. Eu vou dificultar a possibilidade deles trazer o sustento para dentro de casa. Eu vou dificultar a possibilidade deles de, como um homem de família, honrar a sua casa, honrar os seus compromissos. Mas no final do mês, o IPTU é o mesmo, a luz é a mesma, a energia é a mesma, a água é a mesma, o ICMS é o mesmo, não muda nada. Vão ter que dar conta de pagar tudo igual. A opressão
para que eles se vejam oprimidos e não creiam e não encontrem no seu interior um lugar para acreditar nessa libertação que Deus propõe. E aqui, no que eu estou lendo, era física e geográfica, mas hoje, nas realidades espirituais, é uma realidade espiritual, eterna. E sabe de uma coisa? Deus dizia para Moisés: Moisés, fica tranquilo, que isso sou eu mesmo, sou eu depurando a minha igreja, sou eu forjando a minha igreja, sou eu lapidando a minha igreja. Vamos mais para frente. Versículo 10. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, e de vós mesmos já juntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, e os superintendentes de Faraó tinham um poço sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim teus servos? Palha não se dá aos teus servos, palha não se dá aos seus servos, e nos diz de fazer tijolos. Você não dá condição de pagar as contas, mas exige as contas pagas. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizem: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Estais muito ociosos. É preciso aumentar a opressão, é preciso aumentar a intimidação, é preciso aumentar o pânico, é preciso aumentar o medo, porque esse povo estão encontrando um lugar em Deus. Quando saíram da presença do Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe, o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, mandando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse ao Senhor: por que afligiste este povo? Por que me enviastes? Deus provocando em Moisés uma intercessão, Deus provocando na igreja um clamor, Deus provocando na igreja uma súplica, Deus provocando na igreja um quebrantamento, Deus provocando na igreja um arrependimento, Deus provocando na igreja atos de justiça. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Eita, bom é que Deus responde. Responde, Senhor, responde, deixa a gente ouvir a tua voz. Responde-nos, Pai, deixa a gente ouvir a tua voz. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer em Faraó, pois por mãos poderosas o deixarei ir, e por mãos poderosas os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor, que aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança para com eles, para lhe dar a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvis os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, e o vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou. Olha agora, por favor,
por favor, me pega o versículo 9, porque agora eu quero conversar um pouco mais. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito. Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Ouça aqui, igreja. Ouça, povo de Deus. O Senhor está chamando o seu povo. O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando a sua casa para um lugar de entrega a Ele, para um lugar de oração a Ele, para um lugar onde a sua família está sendo chamada para dentro da sua casa, para um lugar de clamor. Desliga um pouquinho as televisões, desliga um pouquinho o Netflix, desliga um pouquinho algumas coisas. O Senhor está dizendo: eu tenho algo para entregar para a minha igreja, eu estou fazendo coisas na face da terra em meio aos caos. Só que a Bíblia diz que o povo, por causa da sua ânsia de espírito, por causa da sua agonia, eles não conseguiam se conectar com o que Deus estava fazendo. Eles não conseguiam se conectar com o que a voz profética de Moisés estava liberando. Eles não conseguiam se conectar com aquilo que o Senhor Deus estava propondo, por causa da ânsia de espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, por favor. Gente, se eu estiver muito fora da câmera aqui, vocês me avisam, viu, Douglas? Me ajuda. Tá bom? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor está fazendo algo. Eu estava agora pela manhã conversando aqui com o Kleber e com a Viviane. São um precioso casal de diáconos aqui da igreja. Eu estava conversando com eles pela manhã. E eles estavam me dizendo: Juscelio, o Senhor está visitando a nossa casa. A gente está tomando café, de repente a presença de Deus chega, a gente começa a chorar. Eles estavam dizendo, uma outra irmã que foi lá em casa, foi fazer a unha da Lulu, dizendo: Deus está me visitando, Deus está falando coisas, e ouvindo o que Deus está falando conosco lá em casa, e ouvindo o que Deus está falando com o Kleber e com a Viviane, e ouvindo o que Deus está falando com essa moça. Ontem, estava ouvindo o áudio da pastora Márcia, esposa do pastor Manuel, da igreja Comunidade Cristã de 4 Barras, no Paraná, recebendo coisas do Senhor, e falando sobre as coisas que o Senhor está falando para ela, dizendo: Lulu, será que eu não estou doida? E a Lulu disse: não, porque o Senhor está falando as mesmas coisas aqui em casa. Em meio à opressão, em meio ao caos, em meio a todas as notícias de morte, o Senhor está visitando lares, o Senhor está visitando casas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: não deixe que a ânsia do Espírito, não deixe que a opressão, não deixe que as movimentações dos rumores de intimidação roube a voz do céu. Ouça-me, por favor. Deus estava comunicando algo para Moisés, e Moisés comunicando para o seu povo. Mas o seu povo, quando sentava, acordava de manhã, quando sentava no refeitório para tomar o café, quando sentava no refeitório para a hora do almoço, a conversa é: olha, Faraó estabeleceu mais um lockdown. Olha, vamos ficar mais tantos dias fechados. Olha, o STF não sei o que. Olha, não, mas não dá. Isso fica indignado com isso. E o Senhor disse: não, gente, não se distraia. Não se distraia com isso. Sejam os vossos assuntos que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Seja a vossa conversa aquilo que o céu está entregando na ânsia do Espírito. Faraó faz acreditar que a verdade de Deus é mentira, e Deus está tentando mostrar que a verdade de Faraó é que é mentira. Deixa eu lhe mostrar algo. Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28. Deixa eu lhe dizer. Mateus capítulo 28. Eu acho que é aqui mesmo. Mateus 28. Deixa eu te instruir nessa manhã, meu amado. Deixa eu instruir-te. Mateus 28. Ressurreição de Jesus.
No findar do sábado, ao entrar o dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ressuscitou. Como ele mesmo havia dito. Vinde ver aonde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como eu vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo para os seus discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro. Grande soma de dinheiro. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. Olha, os guardas viram que Jesus ressuscitou, mas eles receberam uma soma de dinheiro muito grande para dizer: não, nós dormimos, e os discípulos eles roubaram o corpo e agora estão inventando que ele ressuscitou. Versículo 14: caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e vos poremos e colocaremos vocês em segurança. Fica tranquilo. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído. Até hoje divulgou-se esta versão, pega a palavra versão, que coisa linda. Divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ouça, meu amado, nada mudou. Não tem nada novo debaixo do sol. Há muito dinheiro investido na mentira. Mas para você que tem a verdade, seja guiado pela verdade. Seja guiado pela verdade. Você pode saber de uma verdade e ser guiado pela mentira. Você sabia disso? Você pode ter a notícia de uma verdade e ser guiado pela mentira. Pode. Como que é isso? Deixa eu lhe mostrar. Deixa eu mostrar a você, por favor. Abra comigo Lucas capítulo 24. E com essa passagem eu vou encerrar por causa do horário. Lucas capítulo 24. Irmãos, eu estou ensinando. Lucas 24, versículo 13. Você lembra que as mulheres viram, Jesus ressuscitou, apareceu para as mulheres e elas dizem: Jesus, avisa os discípulos que eu ressuscitei, como eu falei que eu ia ressuscitar. Manda eles ir para Galileia, que eu vou adiante deles lá. 2 discípulos ouviram essa notícia. Mas olha o que acontece, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que todas as coisas sucedidas eram essas? Do Jesus, que
bagunçou a festa da Páscoa, que foi crucificado, a grande multidão dizia, ressuscita-o. Mas o próprio Pilatos viu que nele era melhor não botar a mão, porque a esposa de Pilatos teve um sonho, não mexe, não põe a mão aí, que vai dar problema. Eu tive um sonho que esse homem não pode ser tocado. E eles iam conversando sobre toda essa confusão. Versículo 15. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles sabiam tudo sobre o Jesus morto. Mas quando o ressuscitado apareceu, para isso eles estavam cegos. Para tudo que dizia respeito à morte, podia perguntar, que eles tinham como explicar. Mas acerca da vida e da ressurreição, para isso eles estavam cegos. Para isso eles estavam cegos. Continuemos, versículo 16. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ouça! Deixa eu trazer essa pergunta. Deixa eu lhe trazer essa pergunta. Agora essa pergunta é para mim e para você. Por favor, é para mim e para você. O que vos preocupa? Do que você está tratando à medida que você caminha? Qual o teu assunto diário? Sobre o que você está ansioso? O que te preocupa? O que você vem tratando na medida que você caminha? Qual é o assunto que você tem diante dos teus filhos na hora da mesa? Qual é o assunto que você tem diante da tua esposa? Quando você está com ela? Que tipo de preocupação você tem trazido para dentro de casa? Quais as demandas que hoje te preocupam? Com o que você tem falado? Qual é a tua conversação? Qual é o assunto diário que você vem tratando? Foi a pergunta que Jesus fez para eles. E eles entristeceram. Só que eles respondem. Eles respondem, mas não responde não. Não é uma resposta. É um coice. Não é uma resposta. É uma briga. Ele se revolta com a pergunta de Jesus. E ele diz: um, porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eu não sei se você tem uma outra palavra para negacionista. Pega isso aqui. És o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém e ignora as ocorrências dos últimos dias? Jesus pergunta: gente, o que está consumindo a conversa de vocês? O que está consumindo as preocupações de vocês? O que vocês vêm falando diariamente? E eles olham para Jesus: cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ei, acorda, mano. Tu não sabe das ocorrências dos últimos dias? Onde é que tu está? Tu está numa bolha? Tu está numa bolha que tu não sabe o que está acontecendo, não? Tu não está lendo jornal, tu não está vendo... Jesus, não, até sei, mas o que eu não estou ocupado é com isso. Eu até conheço isso. Mas não é com isso que eu tenho me ocupado, não. E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram. O que aconteceu com Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte. Criaram uma conspiração, criaram um monte de mentiras sobre ele, pagaram pessoas. Até um discípulo dele recebeu propina para inventar mentiras, para fazer desse homem bom um homem ruim, para fazer da verdade a mentira. E todo mundo abraçou essa mentira, todo mundo foi na onda. Só você não sabe disso. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel.
Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que estas coisas sucederam. Agora pega o versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e tendo achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos apóstolos, discípulos, foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres. Mas eles não viram. Uau! Sabe quando que eu digo para você? Você pode saber uma verdade, mas está guiado pela uma mentira. As mulheres foram aos sepulcros, viram Jesus ressuscitado, voltaram como Jesus ordenou: vá diante de mim para Galiléia, diga para os discípulos se segurá-la num lugar que eu vou aparecer. Esses 2 discípulos estavam lá, as mulheres avisaram, os apóstolos foram lá conferir, que foi Pedro e João, depois você lê, voltaram dizendo: gente, é verdade, o sepulcro está vazio, está removido. Só que os discípulos, diante de tudo isso, voltaram para a sua aldeia onde eles moravam, para a aldeia de Emaús. Jesus ressuscitou e teve que ir atrás deles. Por quê? Porque eles até tinham a notícia da verdade, mas o seu coração não estava aceso, não estavam ligados e não podiam responder para aquela verdade. Estavam guiados pela mentira, pela frustração, pela intimidação, pela opressão. Você pode saber uma verdade aqui, ser guiado pela uma mentira aqui. Eles tinham a notícia da vida, mas estavam guiados pela notícia da morte. Eles tinham a notícia da ressurreição, mas estavam guiados pela notícia da morte. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que vos preocupa? Qual é o assunto da sua mesa? Deus está visitando o seu povo. Eu tenho muitos anos de fé. E eu já vi Deus operar moveres de visitação em grupos inteiros. Eu já vi, quem não viu? Quem que tem mais de 15 anos de fé, que não conhece moveres que aconteceu em BH, moveres que já aconteceu no Rio de Janeiro, em Goiânia, Brasília, enfim. Mas nunca, nos meus 20 e tantos anos de fé, eu vi visitações individuais, específicas. Deus entrando nos lares, tocando pessoas, trazendo homens ao seu lugar de sacerdócio, trazendo mulheres ao seu lugar de mãe, de intercessora, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento. Tem uma visitação do Senhor acontecendo, que você possa trazer esse assunto para dentro da sua casa, que você possa trazer o assunto do que Deus está fazendo. Pastor, você é um negacionista? Não, só que o que está posto, já está posto. O que os discípulos de Emaús estavam falando a respeito da morte, não tinha nenhuma mentira, tudo era verdade. Mas existia uma verdade que ultrapassava aquela que eles não sabiam. Pensa que ironia. Os discípulos de Emaús, representando a igreja, tentando provar para Jesus que ele estava morto. E Jesus tentando provar para a igreja que ele estava vivo. A gente está tentando provar para Deus que está tudo se acabando. E Deus está tentando provar para a gente que tem uma coisa nova nascendo. A gente tentando provar para Deus que nós estamos ficando cadeados. E Deus tentando provar para a gente que tem uma libertação que Ele está promovendo em meio ao caos. Traga essa notícia para sua casa. Chama os teus filhos, comece a orar. Chama os teus filhos, comece a fazer um culto caseiro. Proclame um jejum. Que tipo de jejum? Tá bom. Seja só parar de chupar bala de hortelã.
Tá bom, é um começo. Eu sou do tempo da bola de hortelã. Comece a ler a Bíblia. O Senhor está falando com os seus. Ele está instruindo-nos. Agora eu te pergunto, por causa da ânsia do Espírito, por causa das muitas ânsias, não conseguiu se conectar com a palavra profética. Mesmo assim, a palavra de Deus se cumpriu. Ele libertou o seu povo. Ele arrancou o seu povo. Mas não foram todos que puderam chegar à terra prometida. Traga notícia para sua casa. Ouça. Comece a falar sobre as coisas de Deus em casa. Você tem Netflix em casa? Traga sua família. Comece a assistir os filmes de Deus. Comece. Prova de fogo, quarto de guerra. Deus não está morto. Corajosos. E mais? Sei lá. Comece a trazer. Crie um lugarzinho na sua casa. Põe um CDzinho rodar. Não deixe que a ânsia de espírito roube o que Deus está querendo fazer. O Senhor está entrando nos lares, amigo. O Senhor está visitando pessoas. Tem pessoas que estão até com medo de dizer o que Deus está fazendo, porque parece que nesses dias você não pode sorrir. Parece que nesses dias você não pode estar feliz. Parece que nesses dias você não pode estar alegre. Agora não pense que eu estou negando os fatos. Não. Perdi amigos nesses dias. Perdi pais de amigos. Tenho chorado. Tenho clamado. Mas tenho esperado do céu. Não tenho esperado da terra. Tenho esperado do céu. Sabe? Os discípulos estavam dizendo para Jesus: será que você é o único que não sabe das últimas notícias da terra? Jesus disse: deixa ele falar. A respeito das últimas notícias da terra, vocês estão certos. O tal de Jesus morreu mesmo. Mas deixa eu falar a última notícia do céu para vocês. Ele ressuscitou. E está tentando se revelar, mas não consegue. Porque o coração de vocês está guiado pela morte, ainda que tenha notícia de vida. Uma igreja que tem a notícia da vida, mas é guiado pela cultura da morte. Está com seus ouvidos tapados, seus olhos cegos. Mas nessa manhã eu quero declarar que o Cristo vivo entra dentro da tua casa. O Cristo vivo entra no seu lar. Eu quero declarar que o teu fastio de oração acaba agora. Eu quero declarar que o teu fastio de Bíblia acaba agora. Eu quero declarar que uma fome do Senhor, um espírito de oração, de adoração, de intercessão, começa a tocar a sua casa. Eu quero declarar que seu filho vai começar a perguntar: pai, mãe, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não gaste sua vida naquilo que não é espírito. Naquilo, eu espero que você tenha compreendido essa mensagem no Espírito. Não se distraia com conversações, porque a sua ajuda não vem nem da direita nem da esquerda, a sua ajuda vem do alto. Olho para o alto e digo: da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um dia Josué está em batalhas. E Josué na batalha, um anjo de guerra, um anjo, uma teofania, um anjo de guerra, ganha forma corpórea e esbarra com Josué. Josué ficou assustado. Josué estava acostumado a ver um anjo de cura. Josué estava acostumado a ver um anjo que faz você cair no chão e rir. Josué não estava acostumado a ver um anjo de guerra. Minha esposa já viu um anjo de guerra. Eu estava ao lado dela quando ela disse: Juscelio, eu estou vendo um anjo. Eu sei que é um anjo, Juscelio. Eu nunca esqueço, um dia eu estava indo para pregar o evangelho em Criciúma.
Dentro do carro nós fomos orando, intercedendo. A glória de Deus invadiu o carro, dirigindo, intercedendo pelo lugar que nós íamos. E a Lulu disse: Juscelio, eu estou tendo uma visão. Eu estou vendo um anjo sobre a cidade. É um anjo enorme. A cidade pega daqui para baixo, ele está assim. E ela falou uma coisa para mim: só que, Juscelio, eu queria a tua ajuda, porque no meu espírito eu sei que é um anjo, mas se eu não tivesse essa certeza, eu ia achar que era um demônio, porque ele é como um soldado romano, assim, ele é feio, ele é brabo. Eu digo: irmão, fica tranquilo, isso é anjo de guerra. E eu nunca vi um anjo, mas eu sabia. E na hora eu falei para ela sobre essa passagem. Um dia Josué tomando as terras de Canaã, um anjo desse aparece para ele, e Josué pergunta: és tu um dos nossos, ou é um dos nossos inimigos? E o anjo do Senhor diz: não, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Josué estava dizendo? O senhor está do lado da esquerda ou está do lado da direita? Você está do lado do ateu ou está do lado da igreja? E o anjo disse: eu não tenho lado, eu sou do alto. Eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Você que escolhe de que lado eu estou. Se você está do lado do Senhor, eu estou com você. Mas se você não está do lado do Senhor, não importa se você é evangélico, crente, gospel, o que você queira ser. Deus não tem partido. Deus não tem partido. Deus não tem lado. Ele é o eu sou. Há uma visitação de Deus nesses dias. Há uma visitação do Espírito. Não fique de fora. Não perca. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você entenda que nós estamos aqui tentando mostrar realidades espirituais, usando coisas físicas. Mas a sua luta não é contra carne nem sangue. O Senhor está visitando o seu povo. Pastor Juscelio, mas a igreja está fechada. A igreja é você. Só tem igreja fechada quando um coração está fechado. Se teu coração está aberto, eu posso te garantir que a igreja está aberta. Se o teu coração está fechado, não importa se o templo está aberto. Corações abertos, igreja aberta. Corações fechados, igreja fechada. Abre o seu coração para aquilo que o céu está promovendo. Abre o seu coração para aquilo que o céu está movendo. Sim, na tempestade, seu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Sim, teu trono acima está. Teu nome mutável é. Vitorioso é. Na tempestade está. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome mutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Sim, aleluia, aleluia. A gente vitorioso és. vitorioso é na tempestade está. Teu nome Chorabacalaralaba, sorabacalaralaba. falível
Chorabacalaralaba, chorabacalaralaba. Teu trono acima está. Teu nome Vitorioso vitorioso é na tempestade. está. Teu nome Falível é. Cruzeiro. Vem, vã. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Eu estava acompanhando a transmissão, acompanhando os comentários, acompanhando as pessoas. Algumas pessoas comentando ali no particular de uma glória que nesta manhã está enchendo a sua casa. Pessoas que estão online agora assistindo têm recebido através dessa ministração, através dessa palavra, um derramar de uma nuvem de glória sobre a sua casa. Nós estamos aqui para consolidar, para confirmar, para selar aquilo que o Senhor começou a romper nessa manhã na sua casa, aquilo que o Senhor começou a abrir na sua casa. Que no nome de Jesus Cristo, rios de vida comecem agora a fluir dentro da sua casa. Que uma unção poderosa que despedaça o jugo, uma unção que quebra cadeias, uma unção que rompe limites, uma unção que te arranca de lugares de prisões, prisões na mente, prisões no entendimento, prisões sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação. Um fluir de quebrantamento, um fluir de um quebrantamento, um fluir de um quebrantamento. Que haja choro, que haja lágrimas, choro, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Receba na sua casa. Checalaralaba, calaralaba, chocalaralaba, calaralaba. Choraba, calaralaba, calaralaba. Receba na sua casa. Flua, 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 flua. Choraba, calaralaba, calaralaba. Vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso é. Vitorioso, vitorioso é na tempestade. Teu nome falível. Que nessa manhã, enfermidades na alma, enfermidades no físico, no seu corpo, desapareçam agora. Nós decretamos uma palavra de ordem. Solta esse corpo em nome de Jesus. Comece a sair agora pela boca, por todos os canais de liberação. Saia a enfermidade desse corpo agora. Que no nome de Jesus, que a sua linhagem seja agora tocada pelo poder dessa palavra que foi liberada. Que Faraó, mesmo querendo se convencer de que ele está prevalecendo, ele só está nos empurrando para que Deus cumpra o que ele prometeu. Que no nome de Jesus Cristo a depressão saia da tua casa hoje. Que você saia dessa depressão hoje. Eu libero a palavra de ordem. Fica de pé, levanta, troca essa roupa, troca essa cama, troca tudo hoje. E fica de pé em nome de Jesus. Se levanta. Na tempestade está. Meu nome falível é. Os reinos em vão. Teu trono acima está.
grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Bem na hora, quando o pastor Jean falou, levanta, arruma a tua cama, Deus falou no meu espírito, junto com você, Jean. Deus falou no meu espírito junto. Deus falou aqui dentro, Jean liberou a voz. Levanta, arruma a tua cama. Tem pessoas que se abandonaram, que não estão nem fazendo a sua unha. Arruma a sua cama. Troque a sua roupa de cama. Troque a roupa de cama. Toma um banho. Faça as suas unhas. Te devolva para você mesmo. Dê de presente para você. Te devolva para o comando, para o controle da condução da sua vida, não na força do seu braço. Pessoas que abandonaram coisas, que começaram a fazer e se abandonaram a si mesmo. Se levante nesta manhã, marche por dentro da sua casa, marche, comece a falar no poder do Espírito, comece a orar com ousadia, comece a declarar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, todo o desânimo indo embora, a opressão indo embora. Deixa o céu conversar com você, deixa o céu dialogar com você. Precisamos ir embora. A reunião aqui acaba, mas o culto com você não acaba, porque até a Bíblia tem fim, mas Deus não tem fim. O culto não tem fim. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus um domingo abençoado para você. Que a palavra e o Espírito do Senhor se mova poderosamente em você e através de você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E até nossa próxima reunião, nosso próximo culto diante do Senhor. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso, grandioso é, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Proclamamos os céus do Senhor sobre cada lar. Declaramos vida do Senhor. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O Senhor está na casa, Ele está na casa. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. O Rei que é sobre todo nome.
Rei que é sobre todo nome, o Senhor forte e poderoso, Ele está acima de todo. Poderoso é, grandioso.